Universo Sombrio apresenta Contos de Terror Reais, o trágico pacto da família Schumacher. Muitas pessoas não acreditam em maldições, muito menos que a morte pode perseguir pessoas que, de certa forma, a enganaram. E isso nos leva ao caso curioso do heptacampeão Michael Schumacher, uma lenda viva. Será que realmente está vivo? Da decadente Fórmula 1. A carreira e destaque na Fórmula 1 de Schumacher começou da pior forma que poderia ter sido iniciada. Ele estava presente na corrida amaldiçoada de Imola, onde Ratzenberger e Ayrton Senna morreram, além do terrível acidente com Rubens Barrichello e os acontecimentos estranhos em todo aquele final de semana. Em uma prova onde houve tanta tragédia e com 2 pilotos mortos em pista, sim, Senna morreu na pista, mas para a corrida não ser cancelada, fizeram todo aquele teatro no socorro do piloto brasileiro. Os mais atentos puderam ver o último suspiro de Senna ao mexer a cabeça assim que o carro parou após a batida. Mas o assunto hoje é o Michael. Já naquela temporada, Schumacher demonstra uma frieza muito grande e, mesmo com as mortes dos companheiros, conseguiu comemorar a vitória. Sua postura me lembrou o personagem fictício de Dolph Lundgren, o Ivan Drago de Rocky IV, que, ao saber que Apollo Creed havia morrido no ringue depois da surra que aplicou, apenas disse: "Se morrer, morreu." Isso se encaixaria perfeitamente na postura do alemão da Benetton, carro que foi ajustado pela lenda Nelson Piquet, o tricampeão brasileiro que dentro das pistas foi um gênio e hoje fora delas se transformou em um ser desprezível por seus atos de homofobia, inclusive contra o piloto negro Lewis Hamilton. Michael Schumacher nasceu na cidade de Hürth, na Alemanha, e desde muito cedo nutria uma paixão pelo esporte. O que poucos sabem é que o grande sonho dele era ser jogador de futebol. Mas o seu pai administrava o cartódromo de Keppen, uma cidade bem próxima de Hürth. O velho Rolf Schumacher decidiu que seus filhos seriam pilotos e comprou o primeiro kart para o jovem Schumacher, que tinha apenas 4 anos. Mas isso seria apenas o início da obsessão do velho Schumacher. Com 14 anos, Schumacher já dava suas primeiras voltas em competições amadoras e só se tornou profissional aos 22 anos, uma idade tardia para o automobilismo de alta performance. Nessa época, o piloto apresentava muita força de vontade, mas era mediano em talento. Nada que se equiparava aos campeões Niki Lauda, Alain Prost, Emerson Fittipaldi e o novato, mas tricampeão Ayrton Senna. Seus resultados como amador nas fórmulas Koenig Ford e Fórmula 3. Em 1997, conquistou o título na Fórmula Koenig e, na sequência, 2 anos após seu título, conquistou o modesto 3º lugar na Fórmula 3. Mas isso chamou a atenção de equipes modestas na Fórmula 1. Havia na época uma pressão muito grande para que a Alemanha tivesse um representante no automobilismo, para aumentar a penetração no mercado de suas montadoras, como a Mercedes, Volkswagen e BMW. Enquanto Michael corria de forma burocrática e sempre que podia fugia para praticar sua verdadeira paixão, que eram os jogos de futebol, seu pai continuava apostando todas as fichas na carreira para que seu filho pudesse chegar à Fórmula 1. E o velho Schumacher resolveu partir para o sobrenatural. Essa prática de ocultismo na Alemanha era muito difundida e existem diversas histórias de como o Three Degree Reich abusou deste recurso para conseguir ter sucesso em seu plano de dominar o mundo. Mas todos sabemos o que acontece com quem usa este tipo de recurso. Mesmo assim, o patriarca da família Schumacher fez um pacto com Mefistófeles, pedindo para que seu filho Michael se tornasse o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Em uma noite chuvosa, no autódromo que tomava conta, o velho invocou a entidade. Fez um círculo de cinzas com uma estrela ao meio e velas negras nas pontas, e com um livro do Terceiro Reich, começou a fazer as orações de invocação de Mefistófeles, e por volta das 3h33, o ser apareceu em uma forma meio humana.
Pele vermelha, cavanhaque e chifres, olhos flamejantes, Mefistófeles falou: "Quem é o ser inferior que me convoca?" E o velho respondeu: "Sou eu, mestre supremo. E o que me faz perturbar?" E Rolf falou de bate-pronto: "Eu peço pelo meu filho Michael. Quero que ele seja o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos." E Mefistófeles respondeu: "Sim, posso atender. Mas para isso vou ter a alma de sua família para todo sempre. E para que seu filho tenha o talento necessário, terá que tomar o talento de um verdadeiro campeão. Alguém que fará milhões de pessoas sofrerem com sua morte. Diga quem é essa pessoa e o seu pedido será concedido. Mas lembre-se, tudo tem um preço." E assim, o velho Schumacher entregou a foto de um piloto brasileiro que era reconhecidamente o mais talentoso de todos os tempos. Era o Ayrton Senna. Após isso, uma névoa invadiu o local e o velho Rolf Schumacher desmaiou. Ao acordar, ele estava em sua casa, deitado em sua cama e com o jovem Schumi ao seu lado. E Schumi perguntou: "Pai, te encontrei perambulando no autódromo de madrugada. Estava com marcas de queimadura nas mãos, camisa rasgada. O que houve?" E o velho apenas disse: "Filho, seus sonhos serão realizados." E assim, em 1990, sua vida começou a mudar. De piloto esforçado, começaram a olhar para ele como uma promessa, apesar da sua idade avançada para os padrões de revelações. E Schumacher foi escolhido para um programa de formação pela Mercedes. Já em 1991, disputou o Mundial de Protótipos da Fórmula 3 no Japão. Enquanto isso, Ayrton Senna continuava batendo recordes e mais recordes. Mas seus destinos iriam se cruzar em breve. Ainda naquele ano, o piloto foi chamado para assumir a vaga de Bertrand Gachot. Em sua primeira prova impressionou, largando em 7º e chegou até a 4ª posição, até seu carro quebrar. E com essa apresentação, ele conseguiu entrar nos holofotes da categoria e foi chamado para formar uma dupla com o tricampeão Nelson Piquet. Seus 2 primeiros pontos vieram no GP da Itália e sua primeira vitória, sempre cursando os ajustes de Nelson Piquet, ocorreu em 92 no Grande Prêmio da Bélgica. Naquele mesmo ano, Schumacher terminou o campeonato em 3º lugar, com 3 pontos a mais que o piloto Ayrton Senna. Schumacher, já bem diferente daquele garoto que amava futebol, criou muitos problemas com Nelson Piquet, que cansou de ajustar os carros e saiu da equipe. E assim, o alemão de gelo começou a ganhar protagonismo, mas ainda era totalmente ofuscado pelo Ayrton Senna. E é a partir daí que as coisas começam a se complicar. Todos que competiam contra o Schumacher reclamam de sua maneira de pilotar, considerada perigosa e suja. Realmente, Schumacher fazia manobras que eram consideradas arriscadas e para muitos ilegais. Mas a FIA quer uma renovação, visto que Senna, Prost, Piquet e Mansell já estavam causando desconforto com suas posições e não baixavam a cabeça para Bernie Ecclestone e Balestre, os chefões da Fórmula 1. Eles queriam pilotos que pisassem mais no acelerador e usassem menos o cérebro. E assim começou a temporada de 1994, onde Mefistófeles cobria seu pacto. Schumacher precisava se destacar. Nessa temporada, o até então tricampeão Ayrton Senna havia trocado de equipe. Saiu da McLaren para correr pela equipe Williams, que era a atual campeã. Mas o que ninguém imaginava é que, em um golpe sujo, a FIA tiraria todos os recursos eletrônicos que fizeram a Williams ser campeã e deixaram o carro uma carroça. E Senna sofria para conseguir se classificar e manter o carro na pista. Essa temporada foi marcada por polêmicas e em sua primeira vitória conquistada em Imola, assista o vídeo da corrida amaldiçoada, Mefistófeles cobrou o seu pacto, tirando a vida de 2 pilotos naquele final de semana. Um deles, o Ayrton Senna. E para onde teria ido o talento prometido para Michael? E depois dessa tragédia, Michael, apesar de punido em 2 etapas, se sagrou campeão competindo com Damon Hill, companheiro de equipe do falecido, mas jamais esquecido Senna.
Sem concorrentes à altura e sempre questionado por isso, Schumacher conquistou o bicampeonato em 1995. E Schumacher continuou sua carreira polêmica e em 1996 iniciou sua trajetória na Ferrari, que seria a equipe de Senna se não tivesse morrido em circunstâncias esquisitas. O início da era Schumacher na Ferrari foi uma lástima, pois ele não conseguia repetir seus feitos e, coincidência ou não, não havia um piloto para acertar os carros, como o Piquet fez na Benetton. Mas isso mudaria com a chegada de outro brasileiro acertador de carros, o Barrichello. E assim que o brasileiro foi contratado, com uma cláusula vergonhosa que seria o segundo piloto e teria que acertar o carro para Schumacher, o alemão colecionou títulos de 2000 a 2004, ganhando 5 títulos. Coincidência? Barrichello sendo obrigado a entregar a vitória para o alemão na última reta do Grande Prêmio da Áustria, em 2002, a menos de 200 metros da linha de chegada, só comprova o lado maquiavélico do alemão. Uma mancha na história da Fórmula, que ficou conhecida como o dia do hoje não, hoje sim, narrada por Kleber Machado. E em 2006, Schumacher anunciou que iria deixar a Fórmula 1, e assim o fez. Naquela última temporada foi superado por Fernando Alonso e muitos disseram que foi o melhor ano do alemão, que tinha encontrado um adversário à altura. Mas Mefistófeles queria mais e, surpreendentemente, Schumi retornou, agora na Mercedes, em um projeto 100% alemão. Mas sua performance esteve muito abaixo do esperado. Será que Mefistófeles ainda queria mais sacrifícios? E assim, sem entregar mais uma alma para a entidade, em 2012, eles definitivamente encerrou a carreira. Mas isso não ficaria assim. As polêmicas da carreira do alemão ecoam até hoje, como o título em 1994 e 97 são mais lembrados pelas mortes e acidentes do que pelo suposto talento de Michael. Schumacher, ao abandonar a Fórmula 1, quebrou o pacto feito por seu pai com Mefistófeles, que não deixaria isso de lado. Como Rolf Schumacher não renovou seu trato, Mefistófeles resolveu cobrar a dívida do Michael. E tenha certeza que existem fins piores que a morte. No dia 29 de dezembro de 2013, vai completar 10 anos em dezembro, em suas férias, Schumacher esquiava nos Alpes franceses como fazia sempre. Porém, naquele dia a dia, tudo seria diferente. Ele sofreu um acidente de forma inexplicável. Durante a queda, o ex-piloto bateu a cabeça em uma pedra. E mesmo usando um capacete, isso não impediu que ele entrasse em um coma. Equipes de emergência foram acionadas em tempo recorde. Levado para um hospital na Suíça, onde foi constatado um traumatismo craniano grave. Desde então, a situação dele é delicada até hoje e ninguém tem acesso a ele. A família alega que ele supostamente tem melhorado, mas existem grandes dúvidas se ele está vivo ou apenas mantido respirando para que os contratos bilionários não sejam cancelados. O que se sabe é que a mente de Schumacher está presa em um looping infinito, onde Mefistófeles apenas observa o sofrimento de um homem cujo seu pai queria que fosse o melhor de todos, mas se tornou apenas um corpo jogado em uma cama que ninguém sabe se está morto ou não. E assim termina a história mais sombria do canal, onde um pacto com o demônio vai desonrar a família Schumacher por toda a eternidade. E você, faria um pacto para ser o melhor em algo? Se fizer, lembre-se que o preço a pagar pode ser maior que tudo que o diabo lhe entregar. Se você chegou até aqui, é porque superou seus medos. Mas o pesadelo ainda não acabou. Assista os vídeos do Universo Sombrio em nosso canal. Ah, e se gostar de propaganda e marketing, experimente conhecer o canal da Umbrella Propaganda e conheça as mais inusitadas histórias da publicidade mundial. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.